Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Ainda de pé como você está, nós vamos procurar aproveitar o tempo com muita eficiência. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler apenas 5 versículos e contextualizaremos no capítulo para que o Espírito Santo fale conosco. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Podemos ter na tela? Isso, obrigado. Hebreus 10, 35. Está escrito assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Só até aqui. Dando glória a Deus, tome seu assento. Ele é maravilhoso. Dia Nacional de Missões. Nós vamos entrar em seguida nesse texto e, por causa da data, eu quero compartilhar com você uma história. Uma história de uma missionária coreana, de uma crente coreana. Ela nasceu no finalzinho do século XIX. Em 1910, a nossa irmã, o nome coreano tem que ler, né? Esther An Kim. Em 1910, ela era uma jovem concluindo seus estudos para ser professora de crianças. Ela se especializou em música. E quando os japoneses invadiram, anexaram a Coreia, então era uma só Coreia, não era como hoje dividida em duas. Ela era então uma professora de música de uma pequena escola do interior. Os japoneses tinham, naquele tempo, naquele contexto histórico, como religião nacional, o shintoísmo, que em sua doutrina enxerga que cada elemento da natureza tem o seu próprio espírito. Uma árvore, segundo o shintoísmo, tem seu espírito, um rio tem seu espírito, uma pedra, o sol, a lua e assim por diante. E este viés religioso, naquele contexto, tinha seus rituais para que as pessoas prestassem honras, homenageassem cada um desses espíritos. Nesta cultura, eles entendiam que a família imperial japonesa, estou falando do século passado, primeira metade, a família imperial japonesa descendia do próprio sol. E, portanto, as pessoas que professavam aquela identidade religiosa, pelas manhãs, se postavam em lugares altos, em lugares preparados para isso, e quando o sol nascia, se curvavam e adoravam e prestavam honras ao sol, como o espírito,
ancestral da família imperial. Os navios japoneses, a marinha japonesa, tinha o sol na sua proa, dourado. Era algo muito forte na cultura japonesa, e quando eles tomaram posse da Coreia, eles implementaram um desmonte da cultura nacional coreana, da religião, dos costumes do povo coreano, proibiram inclusive o idioma coreano de ser falado ou em documentos oficiais. No meio desse contexto estava a nossa irmã Esther. Ela faleceu em 1992. Uma jovem professora crente. E dava aula para suas alunas. Lá é separadinho. E quando aquela imposição alcançou a pequena província onde ela morava, e chegaram os fiscais determinando à direção da escola que a partir de certo dia os alunos deveriam, antes das aulas, subir a uma determinada colina e prestar a adoração ao sol. Eles usam um nome aqui, dão um nome a uma entidade, eu não vou nem mencionar. E ela narra em seu livro que as crianças se escondiam. Por causa de suas bases cristãs, tinha crianças que se escondiam no armário dos livros, se escondiam embaixo da mesa da professora, se escondiam no banheiro. E era um problema. O diretor saía preocupado, porque sabia das consequências, para pegar a meninada toda e obrigá-los, colocar numa filinha e levar. Num desses dias, a professora não conseguiu se esconder. Ela fez o que pôde. Mas num desses dias ela foi obrigada a ir com suas alunas, subir a colina. Diversos fiscais daquela ocupação territorial estavam presentes. Organizaram todos em uma fila, esperando o sol nascer. E ela conta que quando o sol começou a nascer, deram a ordem para que as pessoas se inclinassem. Ela olhou para o céu e fez uma oração simples: Senhor, eu sei que eu vou morrer. Me recebe na tua glória. E dentre todas as pessoas que ali estavam, ela foi a única que permaneceu de pé, orando a Deus, enquanto os demais se encurvavam, obedecendo àquela doutrina, àquela imposição da ocupação de outro país. Por causa disso, ela então foi anotada e passaram a prestar atenção e persegui-la, e ela começou a se preparar, sabendo que a qualquer hora seria presa. E começou a fazer jejuns, e começou a dormir com menos roupa do que precisava para se agasalhar do frio, para se acostumar com o frio. Começou a ficar se privando da própria água, se privando de certas medidas, até da higiene de seu corpo, para que se acostumasse às condições que ela sabia que encontraria na prisão. E assim foi. Um dia, prenderam a irmã Esther. Levaram-na para uma prisão no Japão. E lá chegando, elas, se bem me recordo, um grupo de 14 mulheres presas no mesmo lugar, elas começaram a passar por diversas humilhações. E era colocado como condição para que aquelas humilhações, para que aquele sofrimento, como por exemplo, dormir num frio abaixo de zero, sem que lhe dessem sequer um cobertor, sem que tivesse um colchão, ficar dias e dias sem comida, dias e dias sem água. E diziam: olha, tudo pode parar, basta que você aceite
cumprir os rituais do shintoísmo, da nossa religião. E ela permanecia da mesma forma, em silêncio. Quando tinha chance, ela falava de Jesus, porque em sua preparação, mesmo sem ter uma Bíblia na prisão, ela tinha decorado os principais textos bíblicos para que ela os tivesse dentro de si, em memória, para que testificasse aos outros presos. E ela falava de Jesus na prisão e pessoas começaram a se converter. Os guardas não entendiam como que ela conseguia ficar de pé. Como que ela conseguia se manter inflexível enquanto tantos e tantos naquela prisão se dobravam, aceitavam, porque queriam parar com o sofrimento, queriam voltar para suas famílias, mas a irmã Esther permanecia firme. 6 anos depois, mais da metade de suas companheiras de prisão havia falecido. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi derrotado. Os aliados invadiram tudo aquilo e foi decretada a soltura de todo e qualquer prisioneiro político. E os carcereiros japoneses, no momento em que receberam aquela ordem impositiva, porque vinha do próprio governo estabelecido pós-guerra, começaram a abrir as portas das celas e aqueles presos e presas, magros como a morte, sujos, sem os dentes, muitos deles por causa da falta da vitamina C, com doenças de pele, em péssimo estado, começaram a sair de suas celas e caminhavam pelos corredores e foram se juntando, e os guardas atentos, olhando para ver se não faltava ninguém, e de repente um dos guardas viu a irmã Esther e as companheiras que tinham ficado com ela, todas cristãs, presas por causa de Cristo. E aquele guarda, mesmo não tendo aceitado a Cristo, porém sendo testemunha do que Deus tinha feito naquela prisão e na vida dele mesmo, o testemunho que falava a ele mesmo na conduta daquelas pessoas, parou todo mundo e disse: atenção, aqui estão os escolhidos, que não negaram a fé no seu Jesus. Eles são os heróis que saem dessa prisão com a sua fé inabalada. Eles merecem respeito, merecem honra, porque eles mantiveram a sua fé. Ela se tornou um fenômeno no Japão e na Coreia. Muitas e muitas pessoas, naquele contexto histórico, quiseram saber por que esta mulher simplesmente não abandonou sua fé. Por que ela persistiu? Por que ela não se escandalizou como os outros? Por que ela não pensou: se tomaram o nosso país é porque foi a vontade de Deus, então se é para a gente ir por esse caminho, eu vou por esse caminho, eu vou aceitar isso aqui? Por que ela se manteve inflexível na sua fé? 4 dias atrás, nos Estados Unidos, um crente foi assassinado por postar nas redes sociais sobre sua fé, sobre princípios e valores, por falar nos centros de formação intelectual daquele país a respeito de princípios cristãos, por defender uma qualidade de vida que agrade a Deus. E atiraram nele. Eu fui fazer uma pesquisa, e é o motivo de onde veio esta
esse direcionamento. Eu fui fazer uma pesquisa para saber o que as pessoas estavam achando disso. E eu fiquei escandalizado quando eu vi que pessoas de vários lugares do mundo estavam rindo. Estavam sendo irônicos. Estavam elogiando aqueles que tiveram coragem de cometer aquele crime. E eu me lembrei de que isso já estava na palavra de Deus. Em 1 Reis, um homem que olhou para o céu e disse assim: Senhor, mostra esse povo que tu és Deus. E o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, as pedras do altar, consumiu a água que estava ao redor, consumiu tudo. Elias, o homem perseguido por causa de sua fé, se levanta, caminha pelo deserto. Uma caminhada impossível para uma pessoa, mas o próprio Deus o sustenta naquele deserto. Ele termina numa caverna. Se alojou naquela caverna e o Senhor fala com ele e diz: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele traz mais ou menos o seguinte discurso: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas Israel, mas o povo, abandonou o Senhor e seguiu a outros deuses, e eles mataram todos os profetas à espada, e só eu fiquei. Um crente com o coração arrebentado. Aí o Senhor: Elias, vou te mostrar. Vou aparecer para você. Aí ele vê aquela visão, aí vem um vento, vem o fogo, vem a chuva. E aí o Senhor fala com ele de novo: Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? E ele repete exatamente o mesmo discurso: eu tenho sido zeloso, eu quero servir ao Senhor, eu quero que as pessoas sirvam ao Senhor. Mas eles se desviam dos caminhos do Senhor, e eles mataram à espada os profetas, e só fiquei eu. E no desenrolar da conversa, Deus diz: Elias, filho, eu reservei mais 7.000 que nem você, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Levanta, Elias, tem mais coisa para você fazer. E aí dá o direcionamento para a vida de Elias. Nós vamos no estado do Ceará, uma história que eu conheço a cidade. Em 1910, a igreja mãe, a Assembleia de Deus em Belém, envia missionários para vários lugares do Brasil. E entre eles manda um pastor com a missão de abrir uma igreja na cidade que hoje é a cidade de Itapajé, a 100 quilômetros da capital. Um sertão. Hoje já é difícil, imagina, 1910 não tinha nada ali. Ele vai, chega na cidade, diz a história muito bem documentada por historiadores da igreja daquela cidade, que ele chegou lá com os pés inchados e inchou tanto que rachou. E sangravam, porque ele teve que caminhar muito. Mas chegando lá, ele começa a pregar o evangelho, começa a falar de Cristo para as pessoas. O primeiro batismo teve 200 crentes batizados. E ele começou a se alegrar e disse: poxa vida, a obra é uma bênção, Deus está comigo aqui. E aí já arrumou a igreja, começou aquele ponto de pregação, começou a ajeitar tudo ali. Mas se levantaram os inimigos e acusaram, e ameaçaram, e foram acima, foram abaixo, até que prenderam o pastor. E não achando nada contra ele, o juiz o mandou soltar. E a polícia escoltou o pastor até fora dos limites da cidade, dizendo que ele não mais voltasse ali.
100 anos depois, a igreja de Itapajé é uma das maiores igrejas do estado do Ceará. A Câmara de Vereadores da cidade fez uma sessão solene no 100º ano da expulsão do pastor Félix de lá. E o município oficialmente pediu perdão a Deus por ter tirado dali aquele servo de Deus. Vamos um pouco mais adiante. Certa igreja na Europa tinha um plano para evangelizar a China. E eles imprimiram muitas Bíblias em papel, um papel feito de linho. Tem um nome, não me recordo. Carregaram um barco com estas Bíblias, empacotaram muito bem, porque lá chove bastante. Treinaram um jovem missionário para pilotar esse barco, e a missão dele era conduzir esse barco, encalhar o barco numa das praias da China e distribuir aquelas Bíblias para as pessoas. Essa era a missão dele. Perto da costa da China houve uma grande tempestade, o barco afundou. Toda a carga, que estava muito bem plastificada, saiu boiando pelo mar e terminou nas praias da China, em diversas praias. Um pescador passou, viu aqueles pacotes de papel, e ele olhou aquilo, ele não sabia ler, ele olhou aquilo e falou: puxa vida, é disso que eu preciso para forrar a minha cabana. E ele pegou alguns daqueles pacotes e abriu aqueles papéis e começou a forrar as paredes da sua cabana. E ficou muito feliz, muito satisfeito, linho, durável. O tempo foi passando, o netinho dele foi para a escola, foi o primeiro da família a ir para a escola, começou a aprender chinês. E aí, quando a professora ensinou as primeiras letrinhas, ele chegou em casa e começou a olhar para aqueles papéis e falou: olha, igual a professora está falando. E ele começou a ler aqueles papéis, e à medida que ele aprendia a ler, ele se esforçava para chegar em casa logo, porque ele queria ler tudo que estava escrito na cabana do avôzinho dele. E aquele menino se torna um dos maiores, dos pioneiros e dos maiores pastores da China. Veja bem, uma história de heroísmo com a missionária Esther. Heroísmo missionário. Uma história de um coração contrito, mas de continuidade através de Elias. Uma história de prova da justiça de Deus através do pastor Félix, lá de Itapajé. E uma prova da infalibilidade de Deus. É impossível que Deus falhe através dessa história do missionário que levou as Bíblias para a China. Curiosamente, no tempo em que se chama hoje, muitos crentes têm falhado miseravelmente em sua fé. Muitos têm se escandalizado por quase nada, por problemas tão pequeninos como um mosquito. E por causa disso têm jogado a sua fé fora. Têm abandonado a comunhão com a sua igreja. Têm permitido que em seu coração subam mágoas e atritos e confusões e mágoas e ódios. Muitos têm se calado, tinham um ministério na igreja, estava falando de Cristo para as pessoas, comendo todo dia, dormindo numa cama macia todos os dias, tendo roupa limpa para trocar todos os dias, falando de Jesus, mas quando aconteceu um probleminha pequenucho, deixou tudo para o lado. Eu não vou mais lá. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele, eu não gosto daquela. Crentes que estão tropeçando
apesar das maravilhas que Deus tem feito ao longo da história do Evangelho na face da terra, fracassando, de novo digo, miseravelmente em sua fé. Este capítulo que lemos do livro de Hebreus não foi escrito em dias fáceis. Alguns anos atrás, encontraram uma tumba na região da Itália, uma região da Itália, e quando escavaram aquela tumba, deram conta de que era de alguém muito importante, porque o fechamento dela era numa pedra muito nobre. E ali estava escrito Gaudêncio, o arquiteto do Coliseu, que até então a história não conhecia, inclusive até hoje não aceitam quem tenha sido o arquiteto do Coliseu. Mas na história cristã, que os livros resolveram não escrever, que é a chamada tradição cristã, Gaudêncio foi um arquiteto famosíssimo, autor da construção de vários edifícios de Roma, inclusive do Coliseu. Só que ele se converteu, e nos escritos que acharam relacionados com aquela época dão conta de que havia virado espetáculo ao povo o sacrifício de cristãos, primeiramente de bárbaros, de pessoas que vinham prisioneiros de guerra, mas depois de cristãos, e os cristãos se tornaram os preferidos para ser sacrificados no Coliseu. Dá conta a história dos poetas de Roma daquela época, que pelo menos 100.000 almas sucumbiram naquelas areias, naquela arena do Coliseu, nas areias do Coliseu. Naquele tempo também está documentado, não por um cristão, mas por um dos poetas deles, que quando o governo começou a matar os primeiros cristãos, que eles caíam cantando e louvando a Deus enquanto o seu sangue se derramava, as pessoas na arena começavam a chorar e caíam de joelhos e começavam a abandonar o espetáculo que tinham pago para entrar. E descobria-se que mais e mais cristãos apareciam ali, na sequência parecia que matavam um, saía 10 de outro lugar. Não satisfeitos com isso, um grupo de jovens cristãos se reuniu, se apresentou ao imperador e disse assim: olha, se o senhor gosta de matar cristãos, nós estamos aqui para morrer por causa de Cristo, estamos aqui à sua disposição. O escritor narra que o imperador ficou tão irado que ele disse: é inútil matar esse povo, saiam daqui que o Deus de vocês mate vocês. Você percebe essa qualidade de fé, meu irmão? Você percebe a fé de uma pessoa que se prontifica a morrer pelo Evangelho? Um pouco acima destes versículos que nós lemos, o escritor faz uma referência à lei romana que era aplicada contra os cristãos naquele tempo, que expoliava os crentes de seus bens por causa da sua fé. Alguém chegava lá, um arauto do governo chegava lá e apresentava um decreto da pessoa que tinha autoridade naquela região, dizendo: a partir de agora este carro, este cavalo, este jumento, esta vinha, este campo não pertence mais a você, agora pertence a Roma. Você está desocupando isso aqui sem direito a levar nada. E os irmãos ficavam felizes, porque diz o texto que eles sabiam que o que eles possuíam na glória era infinitamente superior àquilo que estavam perdendo na terra. Há pessoas nos ouvindo pela internet, e eu também convido você a responder para si mesmo qual a qualidade da sua fé, até onde você está disposto a ir.
Sua fé é uma fé medíocre. Sabe, medíocre, aquilo que está no meio da pedra. O meio de uma pedra inerte. É aquele que nem está embaixo, nem está em cima. Ele está no meio, ele é medíocre. Ele nem sobe, nem deixa os outros subir. Ele também não desce, não deixa ninguém descer. O que influencia a sua fé é o videozinho que lançaram no Instagram. É o videozinho do YouTube. É o fofoqueiro gospel que está lançando semente do inferno no coração das almas para contaminar aquilo que foi semeado pela sã palavra de Deus. É isso que está dirigindo a nossa fé. É um influenciador digital cheio de demônios, filhos e filhas do diabo, que estão lá falando o que bem querem, questionando o que bem querem. São estas pessoas que estão direcionando a fé dos crentes. São eles que estão dizendo para onde você vai. São eles que estão dizendo em que direção você deve dirigir sua vida, deve apontar sua vida. Há os que têm medo de falar de Jesus para alguém, porque afinal eu posso ofender. Essa pessoa pertence a uma, entre aspas, a minoria X, a minoria Y. Eu não posso falar porque eu tenho que respeitar o que essa pessoa acredita. Meu irmão, minha irmã, as pessoas precisam desesperadamente de Jesus. As pessoas precisam desesperadamente de saber que há algo para ser vivido, para ser alcançado quando esta vida finalizar. Mas eu não posso falar porque não fica bem para mim. Jesus disse: se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. E vamos mais profundo ainda. Em que a sua fé está se apoiando? Qual é a base da sua fé? Se for o pastor Natanael, já te aviso que em 24 horas, no máximo, você vai se decepcionar. Se for em qualquer outro homem, te garanto que haverá decepção. Se for em uma instituição, em uma denominação religiosa qualquer, te garanto que haverá decepção. Em que sua fé está se apoiando? A fé do crente precisa se apoiar na convicção que nasce quando a palavra de Deus é ouvida. A Bíblia diz isso. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra produz fé. Em seguida, a fé do cristão precisa se apoiar naquilo que ele começa a viver com Deus. Quais são as tuas experiências pessoais com Deus? E no caminhar cristão, a fé de um crente se apoia na fé de outro crente, porque um ajuda o outro ajuda um, e vão caminhando juntos em direção ao céu. Você está percebendo a gravidade da coisa? Tem pessoas dando a vida, irmãos, e não é de hoje. Não é desta semana, do dia 10 de setembro, é do século passado, do milênio passado, de milênios atrás, pessoas entregando a vida por causa da fé, alguns até se voluntariando para que fossem sacrificados por causa da fé. Mas quem está influenciando a fé dos cristãos de hoje? Quem é que está dizendo para que lado você vai ou deixa de ir? Pastor, mas é porque assim, eu estava indo,
Mas aí eu vi uma coisa feia e agora eu não vou mais. E você vai para onde, meu filho? Para onde é que você vai, minha filha? Porque não tem o meio termo, não pense que lá no céu você vai chegar, ó, esse aqui é do pessoal que passou, esse aqui é do pessoal que não passou, pode descer lá para o inferno, esse aqui é do pessoal que quase passou. Não tem quase. Ou é, ou não é. Ou entra, ou não entra. Ou é santo, ou é ímpio, condenado, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Eu vou reler o texto, vou usar a minha tradução. A mídia pode projetar novamente, por favor. Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto por ela tem uma recompensa enorme. Ali está um avultado galardão. Deixa eu parar para te falar só sobre confiança. Eu tenho menos de 10 minutos. Confiança, quando você vai no original, paraiseia, não falo grego, vou arriscar aqui. Paraiseia, sabe o que significa? Permanecer firme, aguentar a pancada. Permanecer que nem a irmã Esther. Firme. Ah, mas todo mundo está indo nessa direção, mas eu não vou, eu tenho uma direção que é o céu. A minha direção é o céu. Ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo usando, está todo mundo se comportando dessa maneira. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso aqui do seu pai e da sua mãe? Você não é todo mundo, filho. Você é de Jesus, você nem do mundo é. Oh, glória! Jesus orou por nós assim, Pai, eu oro por eles, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, é por isso que o mundo os odeia. Retenha sua confiança, meu irmão. Ah, mas está doendo, pastor, aguente. Você nem tem vergão nas costas ou tem, que você já levou chicotada, varada por causa de Jesus? Quantos dentes você já perdeu porque estava falando de Jesus e lhe deram um tabefão na boca? Nada, né? Nenhum cocão assim não levou. Retenha sua confiança. Ah, mas é porque o camarada está falando aqui na internet. Deixa esse filho do inferno para lá. Prossiga na sua fé. Você tem negócio com Deus. Deus te chamou, meu filho. Segundo versículo. Porque vocês necessitam de paciência. Como é que é a palavra? Homomonai. A gente acha assim, paciência é assim, ó, tá tudo dando errado, aí eu fico tranquilo. Eu canto um hino, eu vou fazer uma oração, eu boto como é que chama aquelas músicas de fundo aí? Worship? Eu boto worship, eu choro. Paciência, a ciência é o conhecimento da paz. Sabe o que é? O pau está quebrando ao seu redor, a tempestade está caindo, é granizo com as pedras do tamanho de uma bola de basquete, e o teu coração não sai do estado de paz com Deus, porque você sabe que você já está reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Uma fé sólida. Uma fé que aguenta ser contradizida, e mesmo assim, ou contradita, e mesmo assim permanece. Mesmo assim continua, ela é paciente. Na escola bíblica hoje, o pastor Márcio compartilhou uma história maravilhosa, várias, aliás, né, pastor? Várias histórias maravilhosas. Mas nós estávamos lendo Atos capítulo 10, narrando quando o Senhor conduz a Pedro para pregar para Cornélio. E ele está pregando para Cornélio, ele começa a falar de Jesus, e a Bíblia diz assim, e ele nem sequer terminou, estava ainda falando estas palavras, quando, olha como o termo que a Bíblia usa, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, tomou posse. Irmão, Deus ainda faz, filho. Irmã, Deus ainda faz. Tem um monte de gente engomadinho aí, com cenários perfeitos,
com um linguajar impecável, falando heresia. Um dia desse vi um filho do diabo. Ele se intitula, e é preciso falar porque a internet fala para a igreja sem nenhum pudor, então não tem problema falar do púlpito. Ele se intitula o maior profeta do Brasil. Ou o cara se joga no chão, se banha com óleo azul, e aí se joga no chão e rola em cima desse óleo, e depois ele levanta e simula uma incorporação de uma pessoa que já morreu para falar com uma moça que está lá dentre as pessoas que foram naquele lugar, que não pode chamar aquilo de igreja. É preciso falar, porque esses filhos do diabo estão enganando muitos crentes, muitos servos de Deus. Uma fé sólida, confiança, uma fé paciente, aguenta a pancada. Não se abala com qualquer ventinho, com qualquer mimimi, com qualquer contradição. Não, meu irmão. Nós estamos indo para o céu. Jesus disse que qualquer que milita não se embaraça com as coisas desta vida. Aliás, Paulo, vamos para o 3º versículo. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se algum homem recusar minha alma, não terá prazer nele. Foi feita uma pesquisa, pastor Márcio, incluindo milhares e milhares. 30 mil pessoas receberam esta pesquisa. Estados Unidos, perguntando a eles a respeito das bases, dos rudimentos da fé. 30% declararam que ainda acreditam que Jesus é o Deus encarnado para nos salvar. A pesquisa foi mandada só para crente. Uma pesquisa para cristãos e para líderes cristãos. Não é nem o crente que não tem uma função ali na igreja. 30%. Eu acredito que Jesus veio mesmo, morreu por nossos pecados. Quando perguntaram sobre a ida para o céu, 20%. Jesus vai voltar, irmãos. Igreja, Jesus vai voltar. Você vai estar num culto como hoje, algo vai acontecer, o céu de Curitiba vai partir no meio. E ele virá com milhares e milhares de seus anjos. E ele vai acionar aqueles que estão servindo a ele. Ele vai acionar os que já morreram servindo a ele. Vai acontecer um rebuliço nesse mundo. Esse mundo nunca viu. Não pode ser reproduzido por efeito especial de filmes de Hollywood. Jesus vai voltar. Quando, pastor? Estão me dizendo que Jesus vai voltar desde que eu aceitei a Ele. Sim, meu irmão. Ele disse que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Mas Ele falou assim, ó, vigia, vigia, mantenha a tua lâmpada com azeite, vigia. E se você recuar na sua fé, se você der para trás, meu filho, você vai para o inferno. Você será condenado. Ah, pastor, mas tem jeito. Me disseram que tem um negócio aí que é o meio termo. A gente fica lá um tempo, depois a gente sai. Mentira! Mentira! Aos homens está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte segue-se o julgamento de Deus. 1 minuto. Nós, porém, fique de pé, por favor. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos daqueles que foram alcançados pelos missionários. Nós somos daqueles que alguém sofreu, passou fome, frio, sede, morou em casa com goteira,
Passou o inverno sem agasalho para pregar o evangelho para nós. E nós não recuamos. Como está a sua fé? Em que a sua fé está baseada? Quem é que você está seguindo? Quem é que está injetando ideias no teu coração a respeito da tua qualidade cristã? Tem que ser Cristo. Tem que ser a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Tem que ser o ministério que Deus levantou na igreja onde Ele te chamou. Mantenha a sua identidade. Você está disposto a morrer pelo Evangelho? E se te derem um tapão? E se tomarem tua casa, se tomarem teu carrinho que você está pagando a parcela ainda, você vai permanecer firme? E se cancelarem teus planos profissionais? Que tipo de fé é a sua? Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para se reconciliar com Cristo? Tem, se ouviu a palavra de Deus, você está vendo que o negócio está feio para o seu lado? Tem? Se tiver, você tem a oportunidade de receber uma oração da igreja. Atingiram você, está caindo, quebrou a asinha, pecou, tropeçou, precisa se apresentar ao Senhor. Tu quer receber a oração da igreja? O Senhor não me orienta a orar por pessoas que estão enfermas, mas por almas, exclusivamente por almas. Você quer Jesus? Você veio nessa igreja, vou ver o que dá, me convidaram, não sei. Você quer Jesus? Você quer ir para o céu? Você quer, a sua vida está bagunçada, você precisa dar um jeito, reapertar os parafusos, fazer a solda onde precisa fazer. Você pode vir à frente para que a igreja ore por ti. Glória a Deus. Te dou mais alguns segundos. Temos um jovem aqui. Você quer, meu filho? Que tipo de fé é a sua? Você quer dar uma polida? Está tudo enferrujado aí? Estou quase sendo chato. Mas a tua alma vale mais do que a minha simpatia. Está ruim o negócio? Você quer Jesus? Quer se ajeitar? Pastor, estou morrendo de vergonha. Vergonha foi Jesus por você na cruz, meu filho. Ele não fez nada, ele não tinha feito nada de errado. Ele foi para a cruz por tua causa. Glória a Deus. Igreja, estenda a mão. Como é seu nome, meu filho? Wellington. Nosso irmão está aqui. Está aceitando Jesus? É do ministério. Está recarregando as baterias. O Wellington está aqui na frente. Vamos orar por ele. Nosso irmão. Estende a mão assim. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E falamos a Tua palavra. O Senhor balançou nossos corações. A Tua igreja ficou atenta à Tua voz. Ah, Senhor. Toma em Tuas mãos cada um de nós, nossas famílias. Se tivermos errado, Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Senhor, o Senhor pode vir amanhã, o Senhor pode vir daqui a 1 minuto. Nós queremos ir para o céu, Senhor. Fortalece a nossa fé com confiança. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que ela aguente as pancadas que este mundo está dando na Tua igreja, em toda a face da terra. Nos instrui pelo Teu Espírito, ministra aos nossos corações, para que nós possamos estar de pé na Tua presença. Visita nossos filhos, os casamentos, os maridos, as esposas. Visita nossas vidas profissionais. E nos enche, Senhor, com intrepidez e coragem, para seguir a Cristo até aquele grande dia
em que o Senhor mesmo nos tomará para si. Glória a Deus. Glória a Deus.